I, foi esse governo, né, que Dom Pedro proclamou a nossa independência com a ajuda dos ricos do Brasil. Eita, essa turma aí faz barulho, né? Sempre. Sempre. Não deve calar a boca. Silêncio, não cala a boca, pelo amor de Deus. Bom, então veja aqui, olha. Então nós temos aqui falando um pouco sobre o governo de Dom Pedro I. Claro que, como hoje vai ser basicamente uma revisão para a semana que vem, eu vou dizer apenas o que é que vocês têm que saber para fazer a nossa avaliação. A nossa avaliação ela tem 8 questões, então ela não vai ser uma prova longa, vai ser uma prova apenas de questões de assinalar. E nós vamos começar a falar sobre o primeiro reinado. Quando a gente fala sobre o primeiro reinado, nós vimos que começa com o ano da nossa independência, não é que ano que vem vai fazer 200 anos, até o ano de 1831. Durante esse primeiro reinado, nós vimos que foi o governo de Dom Pedro I, por isso que é chamado de primeiro reinado. E o segundo reinado, que a gente vai iniciar lá na 4ª unidade, vai ser então o período chamado então de segundo reinado. Nós vamos dizer que o primeiro reinado foi um período governado por Dom Pedro I. Ele era uma pessoa extremamente autoritária que não respeitava a liberdade individual de cada pessoa. Então essa era uma marca, uma característica dele. E nós vamos dizer que além de ele ser uma pessoa extremamente autoritária, ele também criou uma lei que só valorizava os ricos do Brasil. Se cair alguma questão, como era o nome da bendita lei que Dom Pedro criou para o Brasil? Que só valorizava os homens, né, que eram ricos, que era então a Constituição da Mandioca. Né? Naquela época só votava quem era homem de 25 anos, que tivesse uma fazenda. Só trabalhar se eles deixassem. Oi? Sim. As mulheres só puderam trabalhar depois de Getúlio Vargas. Não, Né? mas elas só puderam trabalhar. Isso Não, mesmo. elas só podiam trabalhar se os homens deixassem. Com certeza. Uhum. E a gente vai dizer então que durante esse governo só votava também quem era um grande fazendeiro e que tinha grandes propriedades de grande produção de mandioca, porque era um produto muito vendido naquela época. Então veja que a Constituição, que além naquele período, ela não valorizava a mulher, não valorizava o pobre, mas apenas os grandes proprietários de terra aqui no Brasil. E todo mundo viu também que durante esse período, Dom Pedro I ele só valorizava a sua família e os ricos do Brasil. Então ele enfrentou uma grande revolta aqui em Pernambuco, que foi chamada de Confederação do Equador. E Pernambuco queria se tornar um estado independente do restante do Brasil. Também vimos então que o governo de Dom Pedro I ele entrou em crise por vários motivos. Ele faliu o Banco do Brasil, né, que já existia naquela época. A economia do Brasil passou por uma crise. Ele mandou, provavelmente, matar um jornalista que criticava muito o seu governo. Pelo menos foi o que todo mundo disse que ele matou. Então, ficou subentendido que realmente foi ele, que era chamado de Líbero Badaró. E, depois de muita crise, nós vamos dizer que ele foi obrigado a se retirar do Brasil e a voltar lá para Portugal. Então, o que é que vocês têm que saberem? Primeiro, a nossa independência ela foi feita pela elite brasileira, pelos ricos. E o segundo ponto vai ser a Constituição da Mandioca, que era uma lei que valorizava apenas os ricos do Brasil. E os pobres, eles acabavam o quê? Sendo excluídos da nossa sociedade. Então, isso eu acho que dá, né? Para todo mundo entender? Ou não? Quando Dom Pedro ele saiu do Brasil, nós vamos dizer que ele teve que deixar alguém governando o Brasil. Naquela época, nós vamos dizer que ele teve alguns filhos. Entre esses filhos, nós vamos dizer que ele teve também, teve alguns filhos. E o filho mais novo dele era chamado, então, um dos filhos dele era chamado de Dom Pedro II, de Pedro II. Nós vamos dizer que Pedro II ficou no Brasil. Ele retornou para Portugal com o restante da família portuguesa e ele desceu aqui, ó. Já que ele estava sendo expulso do Brasil, ele tinha que deixar alguém aqui para ele não perder o seu poder. Então nós vamos dizer que o período entre o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, teve um período em que o Brasil ele estava sem um governante, porque Dom Pedro II, Dom Pedro I tinha sido expulso do Brasil,
tinha deixado seu filho Dom Pedro II, porém ele tinha apenas 5 anos de idade. Então veja a bagunça que vai acontecer no Brasil durante o chamado período regencial. E afinal, o que significa regente? Regente é quando uma pessoa ela morre, e uma pessoa, vamos dizer assim, ela vai morrer, ou ela vai para outro país, e ela deixa alguém representando o seu filho até que ele complete 18 anos de idade. Então vamos dizer, oi? Não é? Ele tem a guarda, uma tutela. Naquela época era chamado de regente. Então regente é um tutor, ele é um representante de alguém. Então vamos dizer que o período regencial foi um período em que Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade e ele não poderia governar o Brasil porque ele era menor de idade. Então se ele tinha apenas 5 anos de idade, quando o pai dele deixou ele aqui no Brasil, para que ele continuasse governando o Brasil de uma forma, mesmo que lá de Portugal, mas ele tinha alguém aqui no Brasil, nós vamos dizer que Dom Pedro II ele não pôde governar até que ele completasse os 18 anos de idade. E a gente vai compreender, será que esse período ele foi muito calmo? Claro que não, né? Imagine que o Brasil tinha passado por uma crise terrível durante o governo de Dom Pedro I, que é uma pessoa bem autoritária. Nós vamos dizer então que ele deixou o seu filho de 5 anos de idade. Será que alguém ia respeitar as ideias e a opinião de uma criança de 5 anos de idade? Não. Imagina o que é que as pessoas vão se aproveitar nesse momento. Hein, gente? Eles queriam fazer, né? O que eles quisessem, eles iriam fazer, porque não tinha, né, nenhum governante. E é nesse período, pessoal, que a gente vai dizer que vários homens começaram, então, a serem escolhidos para representarem Dom Pedro I. Dom Pedro II, aliás. Nós vamos ter, inicialmente, 3 homens foram escolhidos, provisoriamente, durante 3 meses, que foi a regência provisória, regência trina permanente, regência porque foram homens escolhidos para representar Dom Pedro, trina porque foram 3, e permanente porque eles passaram 4 anos representando Dom Pedro. Também vamos ter a regência una de Feijó. Essa regência una foi apenas Feijó, né, um padre, que representava Dom Pedro. E depois vamos ter um pernambucano chamado de Araújo de Lima, que foi o último representante, o último tutor de Dom Pedro II. E a gente vai dizer que durante esse período aqui, haviam vários partidos políticos que representavam o Brasil durante esse período, que vai ser o governo, o Partido Restaurador, que desejava que Dom Pedro voltasse para o Brasil. Havia também o Liberal Exaltado, que era um partido que queria que os estados tivessem mais liberdade. Olha, Lavínia, está dormindo de olhos fechados? Nós temos então o Liberal Exaltado, né? O Liberal Exaltado, nós vamos dizer então que ele era um partido que desejava que cada estado tivesse liberdade e que houvesse a proclamação da nossa república. E vamos ter também os liberais moderados. Liberais moderados era um partido que desejava que o Brasil continuasse sendo uma monarquia, porém ele desejava que os estados tivessem uma certa liberdade. Cada estado pudesse escolher quem ele representasse, poderia ter uma liberdade econômica. Então veja que os partidos também, já havia muita briga entre os partidos políticos aqui no Brasil, desde o período, né, de Dom Pedro I, passando pelo período regencial, pelo período também do segundo reinado, Dom Pedro II. Então a gente vê que a rivalidade política ela sempre existiu no nosso território. E a gente vai dizer então aqui, durante esse período, quais foram as mudanças que aconteceram de importante. Nós vamos dizer que durante esse período aconteceram 3 grandes mudanças. É isso apenas que a gente tem que saber. Primeira mudança que foi feita foi criada uma chamada Guarda Nacional. Uma Guarda Nacional era um grupo de soldados entre 21 a 60 anos de idade e ainda ele não poderia ser qualquer pessoa, ele teria que ter uma boa condição financeira. Então veja que não era qualquer pessoa que era da Guarda Nacional, que era um grupo de soldados que defendiam quem? Os direitos do imperador Dom Pedro II
até que ele completasse, né, 18 anos de idade. E isso é a mesma coisa que um exército? Não. Porque o exército participavam muitas pessoas pobres e eles não confiavam no exército. Por isso que eles criaram... Certo. Não, tu vai agora não, no intervalo. Chama na fala ele. Hein? Sim, ué. E as veias dramáticas. Ó, o bom é que eu não deixo ninguém falar, né? Não, daqui a pouco eu deixo vocês falarem, gente. Vocês são de boa. Ninguém faz barulho nas minhas aulas. Só acho que é porque eu falo demais, né? Não dou oportunidade, né? Já vi que essa sala não abre nem a boca, né? Você é legal. Aí não dá. Ah, que bom. Não dá, né? Ah, bruxo velho, bruxo sem futuro, né? Ninguém diz isso, né, comigo, né? Ainda bem, né? Nem professor, bruxo não. Não, porque essa turma diz aí, mas tudo bem. Mas eles são bonzinhos, eu gosto da turma do 7B. Não, eu não, porque eles são bonzinhos comigo. Nossa turma preferida, né, Wells? É, tá sendo gravado, posso dizer não, é não. Ah, é. Ó, tá vermelho. Tudo gravado, que vocês disserem pode ser usado contra vocês. Eita, mas essa turma mais legal. Legítima defesa do tipo a gente ficar calado. Olhem, então veja aqui, olha então, pessoal. Nós vamos dizer que aconteceram 3 grandes mudanças durante esse período. A primeira é que foi criada uma guarda, né, uma guarda particular para defender o imperador Dom Pedro II, chamada de Guarda Nacional. A segunda mudança, além disso, foi criado também o chamado Ato Adicional. Essa lei Ato Adicional era uma lei que acabou com o poder moderador do rei. O que era o poder moderador de Dom Pedro I? Quem é que se lembra? O poder que pertencia apenas a Dom Pedro I e que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Então vejam, nós vamos dizer que foi criada uma guarda para proteger Dom Pedro II e evitar qualquer barraco no Brasil. A segunda mudança foi que o poder moderador ele deixou de existir. E a terceira mudança que aconteceu aqui no Brasil foi o quê? Que os estados passaram então a terem liberdade, algo que nem se pensava durante o governo de Dom Pedro I. Então nós vamos dizer que o período regencial foi um período em que alguns homens representaram Dom Pedro II, até que ele completasse 18 anos de idade, porém, a esses homens, alguns eram até bonzinhos. Eles permitiram que os estados tivessem o quê? Liberdade. Eles permitiram também que fosse criada uma guarda nacional para defender os interesses de Dom Pedro II, até que ele atingisse a maioridade. E também vamos dizer, né, que durante esse período também vai ser criado o quê? O poder moderador, o poder que permitiu o imperador ele mandar em tudo e em todos, ele foi extinto aqui do Brasil. Então veja que esse período ele foi bom, no sentido de que os estados do Brasil, eles tinham liberdade de escolher uma pessoa que representava cada estado do Brasil, que naquela época não se falava estado, se falava província. Província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, a província da Bahia, a província de Pernambuco. E a gente vai dizer então que a maior característica que vocês não podem esquecerem é que o período regencial eram homens escolhidos para representar o interesse de Dom Pedro, até que ele completasse 18 anos de idade, e esse período alguns homens eles permitiram o quê? Eles permitiram então que cada estado tivesse liberdade para escolher o seu governante e também a liberdade para vender o que eles bem desejassem. E o que é que vai acontecer? Muita liberdade, liberdade é boa, mas se for demais, a gente vai dizer que essa liberdade, ela acaba o quê? Permitindo que as pessoas comecem, como Tainá falou, a quererem tomar o poder de Dom Pedro II. Nós vamos dizer que na semana que vem, eu vou colocar 5 questões, vai ser a maior parte das questões da avaliação, falando então sobre as revoltas regenciais. Então a gente vai dizer que as pessoas tiveram liberdade, né? E isso é aproveitando-se Dom Pedro, que Dom Pedro. Vai ser melhor Deve decorar as datas. Datas,
Mais ou menos. Weldes. Ah, vocês vão estar em casa, né, gente? Nem precisa decorar a data. Vão estar, né? Oi? Vai ser metade de prova, tipo, vai valer só metade. Não. 5 questões da quê? Não, 5 questões só dessas revoltas aqui. Ah, aqui na sala. Não, aqui na sala. Não. Pode, semana que vem é a prova. Tu vai passar Semana que vem, então, na avaliação. Na avaliação tem 5 questões sobre essas revoltas aqui. Tá? Vejam aqui, pessoal. Olha, na semana que vem, vocês vão observarem que eu coloquei lá na avaliação, falando que durante o governo Dom Pedro II, no período regencial, foi um período muito tumultuado da nossa história, onde várias pessoas queriam tomar o poder de Dom Pedro, se aproveitando que ele era apenas uma criança no Brasil. E durante esse período vão acontecerem 5 revoltas no Brasil. Essas 5 revoltas seriam apresentadas por vocês, mas como a gente tem essa aula semana sim, semana não, então atrapalhou um pouquinho. Nós vamos dizer que houve a revolta dos malês, a revolta da cabanagem, farroupilha, sabinada e a revolta da balaiada. Vocês vão terem que aprender qual era o objetivo de cada uma delas e vão também ter que diferenciar aonde elas aconteceram. Por exemplo, tem uma questão lá, bem parecida com a que eu estou dizendo aqui. Vai ter, por exemplo, o local onde cada uma delas aconteceu. Por exemplo, malês aconteceu em Salvador. Cabanagem, Pará. Farroupilha, Rio Grande do Sul, que eu vou explicar daqui a pouco cada uma delas. Sabinada aconteceu na Bahia e a balaiada aconteceu no Maranhão. E vocês vão ter que compreender e explicarem, não explicar não, porque lá vai ter nessa orientação lá. Então vocês vão ter que assinlar uma questão que está relacionada principalmente ao objetivo de cada uma dessas revoltas. Essas revoltas, todas elas aconteceram porque o rei, ele não estava governando, eram outros homens que decidiam o que ia ser feito no Brasil. E nós vamos dizer então que, para decidir então o que realmente ia ser feito no Brasil, vários estados do Brasil começaram a se revoltarem, principalmente para retirarem Dom Pedro do poder, para que o Brasil se transformasse em uma república e também que o nosso país também tivesse uma certa liberdade. Então é com esse objetivo que essas revoltas vão acontecerem, principalmente lutando pela nossa proclamação da república e também para que os estados tivessem cada vez mais liberdade. Ok? Então até aí, pessoal. O que foi o período regencial? O período regencial ele vai ser o quê? Ele aconteceu entre 1831 a 1840. Foram 9 anos apenas, não é? E esse período é chamado de regencial por qual motivo? Regente é o quê? É uma pessoa que representa Dom Pedro II até ele completar 18 anos de idade. Por isso que ele é chamado de regencial. Nós vamos dizer que esse período ele teve mudanças. Quais foram as mudanças que aconteceram? Boas. Os estados tiveram liberdade, não é? Foi criada uma guarda nacional para defender o rei. E principalmente foi acabado o quê? O poder autoritário, chamado poder moderador, que o rei ele tinha aqui no Brasil. Então a principal característica que vocês vão ter que se lembrar: todo estado passou a ter liberdade durante o período regencial. Liberdade demais é exagero, né? Então a liberdade que os estados tiveram, eles também queriam ter mais liberdade cada vez mais. Por isso que eles começaram então a lutar entre si para verem realmente tentar o quê? A maioria dessas revoltas, elas tentaram tomar o poder de Dom Pedro e estabelecer no Brasil o quê? Uma república. Eles queriam mais independência, eles queriam retirar Dom Pedro do poder e assumir o poder no lugar dele. E eles achavam, se a gente chegar ao poder, nós vamos transformar o Brasil em um país melhor. E a gente sabe, né, que muitas dessas revoltas nem sempre realmente queria uma melhoria de vida para a população de forma geral, mas apenas para uma parte. Então veja aqui, essas revoltas elas vão acontecerem ao longo do território brasileiro. Elas vão acontecerem no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão, no Pará. Então são várias regiões que o Brasil teve essas revoltas aí.
Então vocês, né, vão ter que olhar lá no slide que eu vou colocar no grupo e também no vídeo, né, para que vocês consigam então fazer uma avaliação melhorzinha, né? Não sejam prejudicadas. Alguma dúvida, pessoal? Não, obrigada. Tem que ligar pra mim. Nenhuma? Nenhuma, obrigada. Tem que ligar pra mim. Posso prosseguir? Pra você comprar? Posso seguir alguma dúvida? Não, ele pode ligar. Pronto. Então veja aqui, olhem. Essas revoltas, elas queriam o quê? Todas as revoltas que nós vamos estudar agora, elas queriam uma maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. Então veja que todos os estados do Brasil, se aproveitando-se que Dom Pedro era apenas uma criança e não estava governando o Brasil, nós vamos dizer que os estados do Brasil então decidiram o quê? Pedir mais autonomia. Autonomia significa o quê? Liberdade. E vamos dizer também que eles queriam uma vida melhor. O que é uma vida melhor, minha gente? Hoje em dia é diminuir a gasolina, né? Resumindo, né? Que é um roubo, né? Dia 7 de setembro foi o dia 7, dia 7 da gasolina, né? Que eu nunca vi, né? Um roubo tão grande. A gente vai dizer que a gente vive uma vida muito boazinha, gente. Todo mundo tá... É porque vocês não pagam dívida, né? Tá todo mundo bem, né? Eu paguei imposto de renda 2.000 e tanto, eu quase morri de uma vez. Pobre reclama. Pobre, o Estado cobrou meu 2.000 e pouco por eu trabalhar. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou devolver, eu peço que a pessoa é obrigada a devolver os empregos para não pagar imposto. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que a gente paga para trabalhar. Meu Deus, que vida sofrida. Não, nunca vi não. Não era dessa gente na casa. Hein? Não era dessa gente na casa. Eu paguei 2.460, quase morri. Só Deus. Não precisa ter, mas se casando, tendo filhos, é bom que reduz. E os teus, e quando? Hein? Nesses 30. Mas eu sou Filhos, jovem. Teus filhos. Eu tô falando, 30 anos. Eu tenho 25, ainda tá Ai, tu pretende casar com 50 anos. Tá bom demais. Deus me livre. Eu tenho que viajar ainda. Tu tem que... Eu tenho que chutar dinheiro nesses 2 anos pra viajar. Tem que deixar herdeiros, cara. Ah, cara. Olha, então veja aqui, olha, então essas revoltas, de uma forma bem simples, não é? Todas elas então queriam o quê? Principalmente, elas estavam desejando então liberdade para todos os estados e elas queriam também ter uma melhor condição de vida. Nós vamos começar pela maior revolta que aconteceu, quando a gente voltava, ficou faltando apenas 4. Eu também tenho um resumo que eu mandei para a escola, para os que estão em casa e ficam pegando atividade aqui na escola. Eu mandei uma atividade que ela é um resumo bem pequenininho com todas as revoltas. Então eu vou colocar, está em Word, eu mando no grupo, aí vocês dão uma linha de casa para avaliação de vocês. Só são 3 folhinhas para avaliação. Um básico, bem simples mesmo. Então veja aqui, olha, então vamos lá. Vai dar 6 folhas. 3 só. Tá bom, na próxima aula você explica isso aí. Agora eu esqueci da sua casa. Meu mundo tá bom, eu tenho que ficar sentada. Meu Deus. Oi. Não me ignora. Pronto. Por quê? Deixa eu...